Não, boa noite, Domingos. Tudo bem Boa contigo? noite. Tudo bem, graças a Deus. E com você? Graças a Deus também. Muito obrigado aí por aceitar o convite aí, né, feito aí no o professor Carlos Augusto, né, outro coordenador aqui do Nefop. Muito obrigado por aceitar o convite feito por ele e gastar aqui uma horinha nesse bate-papo aí. O pessoal está se conectando ainda, então é bom até a gente gastar um tempinho nessa parte mais tecnológica, né, Domingos? Aí o pessoal se conecta aí. Tá Então, bom. Ademilson, eu que agradeço, né? Uma satisfação, né? Interagir com vocês aqui, né? E tem uma longa caminhada com vocês aí, né? Desde pelo menos uns 15 anos que a gente participa de bancas e tem projetos em comum, né? E é exatamente. um prazer bater esse papo com você aí. Não, obrigado mesmo, né? É parceirão principalmente aí do professor Carlos Augusto aí em projetos de pesquisa. Eu particularmente tive o privilégio aí de passar por algumas bancas, você como meu avaliador, tanto de Oi. doutorado quanto também de concurso, né? Então, acho que foi um privilégio, um prazer grande aqui a gente bater esse papo junto aqui, Tá joia. pessoalmente. O privilégio é meu. Pessoal, fiquem à vontade, vão enviando perguntas, tá? Temos uma equipe aí que coleta essas perguntas, vão enviando. Domingos, é um bate-papo muito descontraído mesmo, na medida que as perguntas forem vindo, né? E você vai dividindo conosco a sua experiência, tá? A gente usa fazer essa live exatamente de uma hora, até para não ficar cansativo, né? E eu tenho certeza aí, o que a gente não conseguir conversar, o que não for, as perguntas que não forem respondidas, né? Eu não tenho dúvida aí que o Domingos se dispõe a conversar em outras oportunidades também, tá? Então já e se você autorizar, Domingos, essa a gente deixaria esse nosso bate-papo gravado, disponibilizado no site e no YouTube do Nefop, né, para outras pessoas possam aproveitar, né, desse nosso Joia. bate-papo. Sem problema. Domingos, é um tema que parece, né, um sistema silvopastoril, né, relativamente novo, né, no nosso contexto da pecuária, mas é algo que já se estuda há muito tempo, né? Eu sei que você é cria da escola de Viçosa, né? E acho que lá foi uma das escolas que há alguns anos, né? Acho que o professor Rasmo trabalhou muito com isso, né? Então você já vem é algo relativamente que se ganhou um destaque recente, mas é algo que muito se estuda, não? Sim, sim, é um tema que não é tão novo, né? Se a gente buscar na história aí, década de 70 nós tivemos alguns professores e pesquisadores que iniciaram, né, estudos, pesquisas e tudo mais com sistemas silvopastoris. A gente tinha desde o sul, né, tinha uma equipe no sul que trabalhava com espécies lá do sul e tudo mais, pessoal da Embrapa Floresta, pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali já começava iniciativas desse tipo, né? Se nós aqui viemos aqui para o Sudeste, o professor Rasmo, já na década de 70, final de 70, já tinha alguns estudos, orientou diversas e diversas teses, né, nesse tema. No norte do país já existiam iniciativas, né, de alguns pesquisadores, professores também de universidade lá. No norte também já tinha alguma coisa, no nordeste, desculpa, com espécies mais típicas deles. E então, assim, é uma iniciativa que já vem de algum tempo, né? Nós já estamos falando aí de 70 para cá, mais de 40 anos, né? Por volta de 40 anos, e que se consolidou, assim mesmo, como um tema de pesquisa mais voltado, até mais próximo da zootecnia, provavelmente há uns 15, 20 anos, né? A gente tem aí uns estudos se iniciar, começaram a se consolidar um pouco mais. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que são estudos de longa duração, na maioria das vezes, nem sempre são, ou na maioria das vezes não são de longa duração, embora devessem ser de longa duração, né? Mas, então, assim, hoje em dia, né, eu estava vendo hoje a live do aniversário da Embrapa. A Embrapa faz 48 anos hoje. E teve uma Legal. live.
né? Porque senão seria presencial lá em Brasília. E a ministra da Agricultura estava na solenidade, né? E colocaram 6 temas importantes e tal, e aquela coisa toda. O primeiro tema que estava lá era a integração lavoura, pecuária, floresta, que está no silvopastoril, está dentro disso aí, né? Então ganhou uma notoriedade muito grande nos últimos anos, com esse apelo todo da questão ambiental, com a questão da fixação de carbono, né, com a questão de bem-estar animal, que hoje em dia não tem como dissociar a produção animal, né, do bem-estar animal, tem uma cobrança externa muito grande. Portanto, eu acho que esses que iniciaram, né, eu estava vendo alguns aqui, esses que iniciaram, eles têm uma importância muito grande, porque lançaram as sementes. E tenho certeza que eu conheço a Margarida Mesquita Carvalho, a doutora Margarida, que iniciou aqui na Embrapa, início de 90, né? Ela enfrentou muitas barreiras. Aqui dentro ela enfrentava muitas barreiras, né? E provavelmente todos eles se enfrentaram. Então eles tiveram que quebrar muita barreira para que hoje isso fosse um tema, né, mais solicitado, né, por todos e tudo mais. Mas é uma história que eu acho que ainda tem muito ainda o que se fazer nesse tema, né? Sem dúvida. É algo que, e tudo que é novo, né, de uma certa forma, tem uma certa resistência, né? E a gente trabalha mais especificamente, eu falo um pouco do que eu trabalhei, né, na minha pós-graduação, até o que o professor Carlos Augusto também trabalhou, que é a parte de manejo do pastejo, né? E aí o professor Guto até fez uma pergunta aí para você, se você pudesse comentar um pouco, né, os critérios de manejo da forrageira em um ambiente sombreado, né, já testado, e o que se tem aí de atual em relação ao manejo do pastejo. Algo que até para cultivo solteiro, né, a gente fala, estuda, explica, e é muito difícil de difundir, embora aparentemente seja algo simples, né, e num sistema integrado, né, em um silvopastoril, como isso funciona? É o seguinte, né? Eu acho que eu costumo comentar que o grande avanço que nós tivemos no manejo de pastagem, né, dos últimos talvez 15 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, é o manejo, as técnicas de manejo de pastejo, que ninguém falava nisso, né? De 15 anos para trás, 20 anos. Então, assim, pastagens a céu aberto, vamos dizer, no monocultivo, a gente já tem definições mais claras, com protocolos experimentais que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos, né? Você tem pesquisa sobre isso, o caso Augusto, o Guto também tem, e por aí afora, o professor Sila, né, lançou as ideias, o professor Gomide, um pouco mais atrás, já vinha com umas ideias de estudar um pouco mais a parte morfofisiológica e tudo mais. E para a pastagem no ambiente sombreado, na verdade, a gente tem hoje muito pouco feito, com protocolos específicos para avaliar o impacto da sombra na estrutura do pasto, né? E como que isso pode se refletir posteriormente. Mas a gente já tem alguns estudos, já tem indicações muito claras, poucos estudos, né? O ambiente sombreado, a redução da radiação fotossinteticamente ativa tem um efeito que tem um impacto no crescimento da planta, né, na estrutura do dossel como um todo. No geral, a gente tem um alongamento mais proeminente do colmo e de folhas também, né? As taxas de alongamento de colmo e de folhas, elas aumentam. Quanto maior, aí é uma coisa proporcional ao sombreamento, ao nível de sombreamento. A gente tem uma redução da densidade de perfilhos, que é mediado principalmente por aquele fitocroma, aquela coisa toda que inibe perfilhamento. A planta passa a investir mais em perfilhos existentes do que formar novos perfilhos. Então, de certa forma, a gente tem aquela compensação de tamanho e densidade que acontece com severidade de passeios diferentes e tudo mais. E tudo isso tem que ser colocado no ambiente, né? Para a gente, no ambiente sob sombreamento, para a gente entender o que acontece. E algumas poucas pesquisas se propuseram a isso.
Talvez a primeira, com protocolos definidos, tenha sido feita na Embrapa Agrosilvo Pastoril, com orientados, se eu não me engano, do professor Sila mesmo, em parceria com o Bruno lá, né, com o pessoal de lá. A Roberta Carnevale também tem feito alguma coisa com o pessoal de lá. O que ficou claro foi o seguinte, que as alturas de manejo propostas para pastagens em monocultivo, elas, depois de um determinado nível de sombreamento, elas não servem mais, por conta dessa diferença na estrutura do dossel. O que também se repetiu no trabalho de um orientado do professor Dilermando, aqui em Viçosa. Ou seja, pastagens manejadas no ambiente sombreado, elas precisam ser manejadas mais altas. Preconiza como 25 centímetros para marandu, por aí, 20, 25 centímetros, para entrada, né, num pastejo rotacionado, que coincide lá com 95, próximo de 95% de interceptação de luz, para pastagens em condições de sombreamento, isso aumenta um pouquinho. O Vitor, por exemplo, que fez a tese dele aqui em Viçosa com esse tema, ele encontrou para a braquiária decumbens, a altura quase que dobrava. Era onde dava maior eficiência em acúmulo de forragem, sem ainda ter um aumento na relação folha-como, porque a planta mudava, né? Faz parte da plasticidade da planta, né? Lá no Mato Grosso, na Embrapa Agrosilvo Pastoril, a Piatã, que se eu não me engano, que eles estudaram lá, também houve um aumento considerável, saindo de 25, indo para 35, alguma coisa assim, como altura ideal, né? E a gente tem uma outra questão, e também tem algumas experiências que mostraram isso aí. A pastagem em condições de sombreamento, normalmente, ela reduz teores de carboidratos de armazenamento solúveis, compostos solúveis como um todo. A planta está numa condição de estresse e ela normalmente prioriza o crescimento, principalmente o crescimento de folha, e vai ter menor quantidade, menor teor de carboidratos solúveis. E um pastejo mais severo vai exigir muito mais da planta. E outra questão é o seguinte, numa condição de economia mais complicada de carbono, ela prioriza crescimento de parte aérea em detrimento do sistema radicular. Então, qualquer intervenção que exija um funcionamento ou um trabalho do sistema radicular mais efetivo, por exemplo, um pastejo severo, a gente sabe que tem uma renovação muito grande de raiz, né? Também pode prejudicar. Então, assim, para evitar condições que possam trazer degradação do pasto, todas as pesquisas, embora não são muito quantitativa, a quantidade é pequena, mostram que essa altura do manejo do pastejo tem que ser um pouco maior para as pastagens, principalmente de braquiária que foi feito, né? Mas é preciso intensificar. Eu acho que ainda tem um campo muito grande para a gente trabalhar com isso, interação com adubação, por exemplo, entendeu? Eu acho que tem pouca coisa, a gente tem que estender, né, aumentar os trabalhos aí nessa área. Ô Domingos, e nesses trabalhos, né, que você citou alguns já realizados em relação da altura, né, com a interceptação luminosa, ela também se mostrou de forma consistente essa relação da altura com a interceptação, ou é como acontece num sistema de monocultivo, né, sem sombra, ou ela é mais variável? Como foi essa relação? Interessante, assim, nós chegamos a fazer algumas, não foi trabalho, mas fizemos alguns ensaios aqui, assim, né, lá no sistema. Uma coisa que nós percebemos é que as plantas forrageiras, os perfilhos, eles têm folhas mais planófilas. O ângulo foliar, para melhorar a captação de luz, na verdade, aumenta o coeficiente de extinção, tá certo? Uhum. Fica mais planófilo. Então, o índice de área foliar menor intercepta mais luz do que numa pastagem monocultivo. É uma estratégia da planta, tá certo? Você entendeu essa jogada, né? Sim. Segundo, se diminui a densidade de perfilho, até certo ponto, essa condição do ângulo foliar pode compensar essa menor densidade de perfilho. O terceiro ponto, o que nós observamos, e o Vitor observou também na tese dele, é que ela alcança os 95% de forma consistente, como lá no monocultivo, só que a alturas maiores. Por isso que as informações, elas batem.
né? Uhum. Então, se alcança 95%, eu estou falando de um sombreamento moderado. Porque se a gente fala de um sombreamento muito severo, acima de 50%, 60%, aí nós vamos ter uma condição de densidade de perfilhos tão baixa que é provável que haja uma dificuldade muito grande no alcance de 95% de precipitação. Aí já é uma condição de estresse muito grande para o pasto. E aí nós vamos ter um problema de persistência, nós vamos ter um problema, Sim. podemos ter problemas de renovação de plantas e tudo mais. Então, numa condição de sombreamento moderado, eu falo de 30%, 40%, 45%, pouco menos do que isso, essas alterações todas fazem que realmente continua consistente 95%, só que ele é alcançado a uma altura um pouco maior. Sim. E com esse índice de área foliar menor, interceptando um pouco mais de luz, né? Por causa do ângulo foliar, e a planta crescendo um pouco mais. Interessante que o número de folhas por perfil praticamente não se altera, né? Aquele resultado que a gente lê que a última característica morfogênica é número de folhas, né? Aí no caso estrutural aqui. Então, assim, a taxa de aparecimento de folha, característica morfogênica, taxa de aparecimento de folha é a última, praticamente ela não se altera com a redução de luz. A planta mantém a formação de folha, né? Não, muito, muito legal, Domingos, essa dinâmica, né? A gente entra muito na parte de ecofisiologia, então se brincar, a gente pode ficar a noite inteira aqui falando disso, né? E com base no que você tem comentado, né, eu acho que reforça ainda mais o que você disse logo no início, né? A duração desses experimentos quando envolve um sistema integrado, né? A gente, quando se fala em pastagem monocultivo, para você ter uma pastagem estabilizada, aquele tratamento que está sendo implantado, a gente vai falar aí 6 até, quem sabe, até 1 ano, né? Então, a duração dos experimentos na área de pastagem, ela demanda esse carinho, né, e esse cuidado por parte dos pesquisadores, para a gente fazer, no final, né, conclusões erradas, né, não fazer conclusões erradas. Tem uma pergunta aqui da Camille, tá? Ela perguntou em relação às espécies arbóreas, né, como elas devem ser selecionadas para compor o sistema e se existem outras espécies de árvores recomendadas para sistemas de integração, né, no silvopastoril ou ILPF, que seja, além do eucalipto. Não, existem outras espécies, né? E o que a gente teve e continua tendo é uma preferência muito grande pelo eucalipto em função de todas as características que o eucalipto permite, né? O eucalipto é uma planta que tem uma parte agronômica conhecida, tem mais de 100 anos de melhoramento, ela tem o eucalipto tem um crescimento muito rápido, tem uma diversidade de possibilidades de mercado por eucalipto, de uso e tudo mais. Então, assim, o eucalipto continua sendo, a esmagadora maioria dos sistemas é formada com eucalipto. O que a gente percebe é que, ao longo do tempo, sempre tem pesquisadores com iniciativas de testar, de avaliar outras espécies. Aqui, por exemplo, a doutora Margarida começou na década de 90, no início, testando espécies de leguminosas arbóreas. Algumas exóticas, né? Algumas australianas, aqui da América Central, e algumas nativas. Eu conheço outras iniciativas, na Embrapa Pecuária Sudeste, por exemplo, a gente tem lá uma iniciativa muito interessante com espécies nativas, várias espécies nativas, né? E, então, existem outras espécies. Nós começamos aqui, na verdade, eu trabalho até um plano de pesquisa da doutora Roberta Carnevale, para começar a testar novas espécies também, né? Então, ela vai, eu não sei se isso já está implantado, acho que não, para testar outras espécies leguminosas, espécies com outras funcionalidades, né? Porque eu acho que o importante é o seguinte, pensar numa espécie arbórea que tem alguma funcionalidade. Se a gente pensa numa leguminosa, a gente está colocando a leguminosa, lógico, qualquer uma delas vai ter a função de proporcionar sombra para os animais, né? Agora, a leguminosa, além disso, pode contribuir com a fixação de nitrogênio, e aí a gente tem uma possibilidade de
aumentar a quantidade de nitrogênio no solo, via fixação de nitrogênio, a contribuição indireta do nitrogênio. Você pode colocar espécies frutíferas, por exemplo, que é uma das iniciativas aqui da Roberta, que o produtor poderia diversificar, por exemplo, renda na propriedade, né? Com leite, por exemplo, e com uma outra espécie que seja, uma outra cultura, né? Que seja fruta, por exemplo. Então, existem iniciativas, algumas iniciativas. Se a gente for, por exemplo, para o norte, existem sistemas com várias espécies diferentes, além do eucalipto, existem várias espécies que eles usam lá no norte. No sul do país, já foi testado, o nosso colega lá, o Porfírio, Vanderlei Porfírio, testou várias espécies, mas 99% dos sistemas, é um valor que eu estou chutando, é com eucalipto. O eucalipto é muito mais fácil de vender a ideia para o produtor. Porque de cara nós já estamos vendendo uma ideia que é muito mais complexa, né? E eu faço um paralelo. Aqui a Embrapa lançou em 2016 uma cultivar de capim-elefante, que foi o capiaçu. Você ouviu falar, provavelmente, no capiaçu, né? Sim. O BRF Capiaçu é lançado em 2016 e com uma limitação do ponto de vista de avanço de áreas, que seria a propagação. Você fala, poxa, como é que um capim propagado vegetativamente pode alcançar, né, uma área muito grande em tão pouco tempo? Bom, aí falaram selecionaram alguns viveiros para produção de mudas, tá? Produção de mudas para vender para produtores. Ao mesmo tempo, alguma muda saía daqui, foi saindo daqui e assim por diante. E hoje a gente vai em qualquer recantozinho de fazenda de pecuária de leite, é difícil não ver lá uma moitinha de capiaçu. Isso tem 4 ou 5 anos. E eu lembro que a gente falava isso há 3 anos atrás, eu falava assim, se for boa a tecnologia, se for simples a tecnologia, e o produtor perceber rapidamente que vale a pena, ele vai andar sozinho. Pode ser propagação vegetativa, pode ser o que for. Ele vai caminhar sozinho, não precisa de sementeira, de empresa para fazer muda. E assim foi. Bom, nós estamos falando de um sistema que é muito mais complexo, né? É um sistema que envolve árvore, envolve o conhecimento de uma espécie completamente diferente, de um negócio completamente diferente, né? Que é a floresta, no caso aí, e que não é para todo mundo, né, cara? Então, assim, eu acho que... mas tá devagarzinho, vai avançando, né? Devagarzinho ele vai tomando corpo e vai avançando. E até uma pergunta que eu tinha anotado aqui também, mas o professor Carlos Augusto também já lançou ela aí, em relação aos arranjos, né, das espécies arbóreas, né? Se você poderia comentar um pouco aí das possibilidades. Eu acho que não, assim, se é uma receita ou se ela é, de certa forma, dinâmica essa decisão. Ela é dinâmica na sua proposição, mas acaba que o que nós temos na prática é quase que uma receita. Porque a gente tem possibilidades de integrar a árvore com pasto em arranjos diferentes, né? A gente tem o que eles chamam de bosquetes, que são grupos de pequenos bosques que se faz dentro do pasto, né? Bosques que se fazem dentro do pasto. A gente tem arranjos em faixas, por exemplo, o nosso aqui era faixas com 4 linhas, renques com 4 linhas, renques com 3 linhas, eu já vi, renques com 2 linhas. E o que firmou, o que tem mais nos últimos anos, o que o pessoal tem usado mais é o renque, a linha, uma linha de árvores, com espaçamentos que a gente tem visto aí que funciona melhor, entre 20 e 40 metros. Algumas iniciativas que testaram 12, 14, 15, 10. O que acontece é que em pouco tempo a sombra fica muito severa para o pasto. Então, em 2, 3, no máximo em 4 anos, a redução da produção de forragem é muito acentuada. E aí você começa a ter um problema com capacidade de suporte. E aí você começa a ter um desequilíbrio no sistema, a não ser que seja o objetivo do produtor. O objetivo pode ser esse, né?
aumentar o número de árvores e colocar animais por um período mais curto. Mas um sistema mais equilibrado, a gente tem falado aí acima de 20 metros, a gente tem visto muitos sistemas aí com 24, 26. Quando é um sistema com integração com lavoura, é importante respeitar a abertura dos implementos do trator, para não ter problema na hora da eficiência de uso, da passagem do trator no plantio, na colheita, seja no que for. Então, assim, não tem receita, mas o que tem sido feito ultimamente é plantio em linha, com espaçamento variando entre 20 e 40, né? Eu tenho visto muito aí com 24, com 30, dependendo do objetivo. Por aí. E com densidades aí que variam. Eu já vi plantios com 800 árvores por hectare, 600. Isso vem se reduzindo, 400. Tudo isso é muita. A competição por luz vai privilegiar sempre o componente arbóreo, que ele tem preferência na interceptação da luz, né? Então, assim, são plantios que a gente tem recomendado aí entre 150 e 300 árvores por hectare, com possibilidade de redução no futuro, né, de desbaste e tudo mais. Ô Domingos, nesse cenário, né, de um plantio das linhas mais próximas, né, como você chutou aí, falou 10, 12, alguma coisa assim, 15, né, não seria uma estratégia para o produtor começar já a colher o benefício do componente arbóreo, dele cortar aquele componente e vender, sei lá, pensando no eucalipto? Essa possibilidade existe, desde que seja bem planejado. Eu conheço experiências que não foram exitosas nesse sentido, mas é uma possibilidade desde que seja bem planejado. Porque realmente, assim, dependendo do espaçamento, acho que com 15 metros, por exemplo, a gente conhece algumas experiências aqui até próximo da Embrapa, o produtor colheu com aproximadamente 3,5, 4,5 anos do plantio, ele colheu parte do componente arbóreo principalmente para abrir o bosque e permitir entrada de luz. O problema no caso desse exemplo que eu estou te dando é que ele plantou linhas duplas. E do segundo para o terceiro ano, o eucalipto cresce muito rápido. Começou a haver um envergamento, vamos dizer assim, do tronco das árvores, em procura de luz. E a ideia dele é cortar para a serraria no futuro. Então ele teve que antecipar o desbaste. Ele antecipou o desbaste. E antecipando o desbaste, ele fez uma colheita aquém de um ponto bom de crescimento de eucalipto. E cortou antes da hora. A produção ainda não estava satisfatória, né? Então, eu acho que é uma opção para o produtor. Eu acho que nesse caso, num sistema desse tipo, o planejamento talvez seja a palavra mais importante. Tem que ser muito bem planejado. Muito bem planejado. Porque você tem um sistema que vai ter uma maturação com 8, 10, 12 anos. Então, aliás, qualquer planejamento que se faça pode ir por água abaixo, dependendo de vários fatores, né? Com 10 anos de horizonte. Mas tem que ser muito bem feito. Existe essa possibilidade. Plantar com o componente arbóreo um pouco mais adensado e planejar um desbaste sistemático ou um desbaste seletivo, né, a partir do 5º ano, por exemplo, ou do 6º ano, visando já uma entrada de receita vinda daquele sistema. E tem essa possibilidade. Aí tem que ver mercado para madeira que está sendo cortada, né? Para onde que vai mandar essa madeira, de que forma que vai ser, que tipo de produto que vai se tirar, quanto que vai se gastar para tirar essa madeira. Tudo isso tem que ser planejado para que se possa recomendar, né? Mas há essa possibilidade, sim. Falhou para mim, o Adenilton. Deu uma falha.